bem? Então, professora Thalita em mais uma aula e hoje eu quero falar em especial com o pessoal do sexto ano, porque esse é um conteúdo que a gente aprofunda um pouquinho mais no sexto ano, tá bom? Então vai ser uma aula curtinha só para a gente fazer uma recapitulação desses conceitos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre perímetro. E o perímetro a gente já sabe que é a soma, é a medida do contorno de uma região. Então, se eu preciso calcular uma figura e dessa figura calcular o contorno, a gente vai estar calculando o perímetro. Então, a primeira coisa que a gente precisa é a definição. Definição de perímetro. Então, perímetro é a medida do contorno de uma região. Combinado? Então, só se refere à parte do contorno. A gente fala em sala de aula que é a parte de fora, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Se eu preciso, portanto, calcular o perímetro dessa figura, que a gente sabe que é um retângulo, a gente leva em consideração o que, então? Todas as suas dimensões. A gente entende que existe um comprimento, duas medidas de comprimento, duas medidas de largura, certo? Comprimento e largura. Então, se eu preciso calcular o perímetro, amores, o que eu faço? Eu só somo todas essas medidas, lembrando que cada uma delas se repete duas vezes. Então, acontece assim, ó, 15 mais 15, né? Então, base inferior e base superior tem a mesma medida no retângulo, e 7 mais 7, porque são as duas laterais desse retângulo, tá bom? Então vamos lá, 15 mais 15, 30, 7 mais 7, 14, olha lá, o perímetro 44 centímetros. Então eu só somei o contorno, só isso, tá bom? Perímetro dessa figura, é uma figura com 4 lados, né? Então nós temos aqui um quadrilátero qualquer, e para eu somar o perímetro, para eu calcular o perímetro, basta eu lembrar da definição, que é a medida do contorno da figura. Então, todas as medidas do contorno eu vou somar, ó, 5 mais 7, mais 3, mais 6. 7 mais 3 é 10, 5 mais 5, 10, vai dar 20, mais 1, 21. Vamos prestar sempre atenção na unidade, ó, queridos. Vou até fazer um traço aqui para a gente dividir. A unidade, após o número, é fundamental. Então, vocês não podem esquecer de colocar a unidade para identificar, para caracterizar esse número. Tá certo? Quando a gente fala em perímetro, a gente lembra das unidades de medida de comprimento. E a unidade padrão, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. Tá? Eu montei aqui para vocês o quadro das unidades de comprimento. Então nós temos o metro, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. E constantemente na nossa vida a gente vai ter que transformar unidades de medida. Então vão acontecer situações no nosso dia a dia em que eu possuo uma medida em centímetro, mas eu preciso convertê-la para metro, por exemplo. Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a converter unidades de medida de comprimento, tá bom? Esse quadro é formado por quais unidades? O quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, nessa ordem, tá certo? E o que nós precisamos entender é que de uma unidade para outra, são acrescidas 10 vezes. Então, o que eu costumo fazer em sala de aula? Olha só. Cada unidade que muda, cada vírgula, cada casa que essa vírgula se desloca, isso implica em aumentar 10 vezes esse número. Isso acontece do lado esquerdo para o lado direito. Então, quando a vírgula se desloca da esquerda para a direita, sempre no sentido de aumentar. E quando a vírgula se desloca da direita para a esquerda, sempre no sentido de dividir por 10. Só que essa primeira tabela a gente não precisa levar em consideração, a gente precisa saber e entender
né? Que de 10 em 10 multiplicando ou de 10 em 10 dividindo, mas nós não precisamos fazer essa operação, multiplicar, chegar lá no cantinho e ficar fazendo vezes 10 quantas vezes for necessário, ou dividir por 10 quantas vezes for necessário. Basta nós deslocarmos a vírgula. Em sala de aula a gente já fez exemplos mostrando para vocês comprovadamente por que multiplicar por 10 um número implica em mudar a vírgula de lugar uma casa, avançar a vírgula de lugar uma casa. Então não é esse ponto que eu quero abordar com vocês hoje. Hoje eu vou diretamente para os exemplos, tá bom? Vamos lá então. Nós temos 2,5 decâmetros e eu preciso transformar esses decâmetros para centímetro. A primeira coisa a fazer é localizar esse número no quadro, na tabela, tá? Tá, professora, mas como é que eu vou localizar? Ó, quem me dá a orientação de qual casinha ele vai estar localizado é a vírgula. Então, a vírgula que acompanha o 2, tá bom? Essa vírgula sempre está acompanhando o número da frente. É esse 2 com a vírgula que vai aparecer na casa do decâmetro. Então, na casa do decâmetro, o 2 e a vírgula. O número é 2,5, então eu não posso descaracterizar esse número. Eu vou preencher na tabela exatamente como ele veio no meu exemplo. Então, 2,5. O meu objetivo é transformar, ele deixa de ser decâmetro para se tornar centímetro. Então, o que eu faço? Eu tiro essa vírgula do decâmetro e transfiro essa vírgula para a casa que eu preciso, que nesse caso é o centímetro. Certo? Tá, professora, mas ficou 2 casas em branco, é isso mesmo? Não, não pode. Vou lá no universo, pego 2 zeros e preencho esses locais aqui. Tá bom? E aí é só a gente ler. Muito mais simples do que ficar lá no cantinho do quadro multiplicando por 10 ou dividindo por 10 cada salto que ele deu em cada casinha dessa. Tá certo? Então vamos lá, que número que ficou? 2.500. E acabou. É só você fazer a leitura desse número. 2.500 centímetros, tá bom? Próximo exemplo, 70 quilômetros. Olha só, aqui é que tem a vírgula. Professora, não tinha vírgula nesse número? Tem. Toda vez que não aparece a vírgula está no final. Então ela está aqui. Não posso descaracterizar o número. Se ele é 70, ele vai para a tabela como 70. Tá, professora, mas a professora disse que só cabe um número com a sua vírgula dentro de cada casa. Para onde vai esse 7? Para o lado de fora da tabela. Eu já expliquei para vocês também em sala de aula que existem números infinitamente maiores do que os quilômetros, infinitamente menores do que os milímetros. Então essa tabela ela não acaba ali, ela só é feita nesse formato para a gente estudar na sala de aula. Então não tem problema se eu preencher do lado de fora, tá bom? O meu objetivo é transformar de quilômetro para metro, então a vírgula vai sair do km e vai parar lá no metro, ó, lá no final. E todos esses espaços em branco vão ser preenchidos por zeros. Depois que você fizer esse processo, você olha para a tabela novamente, para esse quadro, e vê que número que se formou. E nesse caso foi os 70.000. Então vamos lá? 70.000, não esquece da unidade no final. Ou seja, 70 quilômetros equivalem a 70.000 metros. Próximo exemplo, 195 centímetros. Prof, não tem vírgula. Onde está a vírgula? No final. Quer dizer que a vírgula e o número que o acompanha é que vão estar na casa dos centímetros. Vamos lá para os centímetros. Aqui nos centímetros, ó, é o 5 e a vírgula. Não posso mudar o número. Então, o que eu faço? O 195 tem que aparecer integralmente aqui. Só que agora vocês percebem que a vírgula, ele sai do centímetro e ele vem para o decâmetro. Ela vem no sentido contrário do que a gente estava fazendo. Tem algum problema? Nenhum. É exatamente assim que funciona. Essa vírgula, ela pode ser deslocada tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, sem problema algum. Essa vírgula sai do centímetro e vem para a casa que eu preciso, ó, para o decâmetro. Prof, posso deixar esse espaço em branco? Não pode. Vamos lá no universo, pega o zero, e aí a gente vê que o número ficou 0,195, ou 195 milésimos.
Vamos preencher? 0,195 e a unidade agora é decâmetro. Não pode esquecer a unidade porque é ela quem caracteriza o número. Ela quem indica qual é a grandeza desse número, qual é a unidade que está correspondendo àquele valor, tá bom? Então o que eu queria ajudar vocês hoje é a questão da definição do perímetro, recapitulando, é a medida do contorno da figura e alguns exemplos de transformação de unidades de comprimento. Então é só um movimento de deslocar a vírgula para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Nós sabemos que essa é uma forma mecânica de fazer. A gente sabe que, na verdade, o que acontece é de decâmetro para centímetro, eu multiplico por 10 a primeira vez, eu multiplico por 10 a segunda vez e multiplico por 10 a terceira vez. Certo? De decâmetro para centímetro, ó. Eu estou multiplicando por 10 cada casa que eu pulo. Mas nós também já sabemos que multiplicar por 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula para frente, tá bom? Então não tem problema a gente fazer esse método, porque ele é mais rápido, mais direto, desde que a gente entenda o que está acontecendo, tá bom? Beijo para vocês, espero ter ajudado.